Amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Pastor Stanek, pregador do Mato, em mais uma exposição bíblica. Dessa vez, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Terminamos o capítulo 5, o rei Davi tomando o reino dos Jebuseus e se transformando em Jerusalém, cidade de Davi. Davi dando uma baixa no exército dos filisteus e também tomando para si mais mulheres e concubina, e recebendo presentes também do rei de Tiro. Assim nós terminamos o capítulo 5 e entramos no capítulo 6, onde Davi vai tomar uma decisão muito importante, muito propícia. Eu creio que a mais importante, uma das primeiras decisões que ele toma no reino, porque a primeira foi tomar mais mulheres, mais concubinas, mas aí ele toma essa decisão importante de trazer a arca do concerto, a arca da aliança do Senhor, para o seu reino, para o seu domínio, para perto de si, para organizar o culto, os sacrifícios, enfim, para trazer avivamento para Jerusalém. A arca simbolizava a presença de Deus. Nós temos a ideia de que a primeira impressão é a que fica. Lembra quando Deus mandou Samuel ungir a Saul? Então, Samuel tem a impressão de Deus dar para ele a figura de um homem alto, que sobressaía em todo o reino. Então ele vai guardar aquela impressão, aquela fisionomia, aquele aspecto. E quando ele vai ungir a Davi, ele vai com aquele perfil em mente. Então quando ele vê Eliabe, ele diz: aí está ungido do Senhor. Aí Deus o repreende, porque Deus não estava vendo com aquela intenção que ficou em mente. E mesmo assim vai agir Davi. Ele vai... Como que trouxeram a arca para Jerusalém? Ele vai pegar, ele vai proceder como os ímpios. Ele vai proceder como os filisteus. Como que eles devolveu a arca? Em cima da carroça. Então nós temos essa ideia de copiar os outros. E às vezes copiar os erros dos outros. Tendemos a ser, como diz o ditado, Maria vai com as outras. E por isso nós pagamos um preço muito alto, que é o que Davi vai pagar aqui. Os erros dos outros, às vezes, os erros dos ímpios, vou colocar assim que fica mais fácil, às vezes dá certo, mas para eles. Para nós, não dá. Então começamos o capítulo 6, versículo 1 e 2, Davi com a decisão de ir buscar a arca. Vamos buscar a arca. No capítulo 6 de 2 Samuel, vai dizer que Davi reuniu 30 mil homens. Por que 30 mil homens? É bom lembrar que Davi foi ungido rei, Saul foi ungido rei para libertar o povo dos filisteus, assim como Davi foi ungido rei para livrar o povo de Israel dos filisteus, porque o clamor tinha chegado até o Senhor. Então o Senhor levantou Saul não cumpriu a missão, Deus levantou Davi, e Davi já tinha batido uma parte do exército filisteu, mas a Israel estava dominada algumas cidades pelos filisteus ainda. Não é uma tarefa fácil expulsar o inimigo assim. Ainda mais quando ele se fortalece, faz tranqueiras, enfim, se usa de muralhas. Então Davi ele vai pegar 30 mil homens, porque também está cercado de inimigo. Vamos voltar ao passado, quando eles trouxeram a arca, na época de Samuel, o alarido que eles fizeram, os filisteus se reuniram e foram lá, e acabaram levando a arca. Então qualquer ajuntamentozinho de Israel, os filisteus vinham, porque queriam mantê-los sobre o domínio. Então Davi ele vai se precaver, ele vai convocar 30 mil homens do seu exército. E o povo que o acompanhou. Esse povo que a Bíblia fala aqui são os homens. Precisamos considerar aí também, você que vai estudar a lição, que vai lecionar, que vai dar aulas, precisamos considerar o capítulo 13, do 1 ao 4, que nos traz, o capítulo 13 de 1 Crônicas, nos traz alguns detalhes importantes. Olha só o que o capítulo 13 fala
que o 2 Samuel 6 não fala. E teve Davi conselho com os capitães de milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajunte conosco, e tornamos a trazer a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação, assim, que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos do povo. Detalhe, capítulo 13 de 1 Crônicas, que é um contexto que é o mesmo texto, é o mesmo assunto, é a mesma história que está narrando. Temos aí essa decisão muito importante de Davi, retornar a glória de Deus para Jerusalém. Essa arca, ela simbolizava a presença de Deus. Vamos lembrar que na época dos filisteus, eles levaram a arca de qualquer jeito. Ou melhor, a Bíblia não relata que eles tiveram algum cuidado para levar a arca, para carregar a arca lá para o meio deles. A Bíblia não relata. Eles levaram como um troféu de guerra. Colocaram na casa dos seus deuses, como se o Dagon tivesse vencido o Deus de Israel. Levaram de qualquer jeito. Então eles foram feridos terrivelmente, com morte, com pragas. E agora? Eles têm que devolver a arca, está em 1 Samuel 6. Eu vou ler aqui o versículo 7. Então eles tiveram todo um cuidado para devolver a arca, não podia ser de qualquer jeito. Olha só o que os sacerdotes deles falaram. Agora então prepare uma carroça nova com 2 vacas que deram crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e os ponha no curral. Coloque a arca do Senhor sobre a carroça e ponha numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão enviando como oferta pela culpa, e enviaram a carroça. Sozinha. A ideia era que se a carroça tomasse o caminho certo, ela seria mesmo a praga vinda do Deus de Israel. Então a carroça tomou o rumo que eles esperavam, acompanharam. Então todo um cuidado para devolver a arca. Eles tiveram todo um cuidado, orientação, ofertas de hemorroida de ouro, os ratos de ouro, todo um cuidado. Oferta pela culpa. Era oferta enviadas pela culpa. E Deus aceitou. Do jeito que eles mandaram. Aceitou, mas já tinha ferido muitos filisteus, mas a arca voltou na carroça. Voltou na carroça. E Davi vai copiar esse padrão. Padrão do mundo, padrão dos ímpios. Quantos estão copiando o padrão do mundo, trazendo mundanismo para dentro das igrejas, brincando com fogo, brincando com coisa séria, rejeitando o padrão de Deus, a constituição de Deus, que é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Davi copia o padrão do mundo, não observa a lei. O que a lei dizia, o que a lei de Deus dizia para um rei? Vamos em Deuteronômio 17, 18 e 19. Olha só o que Deus tinha falado para o rei usando Moisés, quando o primeiro rei assumisse o trono. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas, para o seu próprio uso. Não seria para o uso dos sacerdotes, seria para o seu próprio uso do rei. Trarás sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumpra fielmente todas as palavras desta lei. O seu Deus, todas as palavras dessa lei, a todos esses decretos. Então Davi, ele deixa de observar a lei do Senhor. Ele copia o padrão do mundo, o padrão dos ímpios. Ele deixa de observar a lei do Senhor. E depois ele vai falar muito sobre a lei do Senhor. Ele vai falar muitas coisas sobre essa lei santa, maravilhosa, perfeita, que nos protege. Que por causa disso aqui, vai acontecer algo terrível. Então a arca está no alto de uma colina. Lembra
que a arca ela foi enviada à casa de Abinadab. Está lá no alto de uma colina. Foi separado um moço para tomar conta, foi consagrado para tomar conta da arca, o tal de Eleazar, e ela está lá. Vamos ler o texto aqui, 1 Samuel 7:1. Então os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor, e eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, lá em cima, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Agora vamos ver como que essa arca deveria ser carregada. Como que a lei de Deus mandava ser carregada. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis deles, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas as coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Ó, uma turma que foi separada para carregar a arca. A arca não podia ser tocada pelas mãos, ninguém podia encostar as mãos nela. Ela seria coberta e levada. Tinha as argolas nas suas laterais, 4 argolas. Passava-se o varal, certamente uma madeira, e 4 homens erguia e carregava. Imagina o peso. Ouro, muito ouro em cima daquela arca. Você já viu como que o ouro pesa? Então tinha muito ouro ali, era muito pesada. Mas a ordem do Senhor era ser carregada por homens. 4 homens, também não sobrava muito peso, porque o peso ficaria dividido entre os 4. Deuteronômio 31:9. E Moisés escreveu esta lei, deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciões de Israel. Então nós tinha forma de carregar a arca, tinha a ordem, a lei, que nem os homens santos, que foram separados para carregá-la, podia tocá-la. Não podia tocá-la de forma alguma. Foi tudo organizado por Deus. É justamente essas leis, esses mandamentos, que Davi deixou de observar. Vamos ver que um homem que foi consagrado para guardar a arca, vamos ver isso do versículo 4 ao 5, do capítulo 6 de 2 Samuel, um homem que foi consagrado, Eleazar, para guardar a arca, para tomar conta da arca, ele vai sumir de cena. Ele vai sumir de cena, certamente. Eram 3 filhos de Abinadab, mas esse filho de Abinadab, Eleazar vai sumir de cena, não vamos ver mais ele. Aí entra seus irmãos, Uzá e Aio. Entra esses 2 aí, guiando a carroça. O Aio vinha na frente, não sei se em cima da carroça, e Uzá vinha, parece que na lateral da carroça, de certa forma tentando apoiar a arca, para não cair. Aí do versículo 6 ao 10 nós temos a morte de Uzá, porque tocou na arca, que representava a glória de Deus. 1 Samuel 4:21. E acabou. Foi-se a glória de Deus de Israel, foi o que foi dito quando a arca foi tomada pelos filisteus anteriormente. Aí alguém pergunta, quem errou? Quem errou? Davi ou Uzá? Eu já disse, Davi errou por não observar a lei do Senhor. Olha só o que Davi, ele mesmo vai dizer que ele errou. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 13 e 14. Eu estou resumindo, mas tem um texto muito bonito lá, você pode ir lá, no capítulo 15 de 1 Crônicas. Pelo que de fato vocês não terem carregado a arca na primeira vez, nessa que nós estamos estudando, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Ele não tinha consultado a lei do Senhor. Ele pegou o padrão do mundo, dos filisteus, e foi carregar a arca. Nós não tínhamos consultado como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Aí nós vamos ver
no capítulo 15 de 1 Crônicas, todo o cuidado de Davi, dos levitas, daquela turma que realmente foram separados. Davi vai separar o culto, ele vai santificar as missões, as obrigações dos levitas, os do louvor, os que eram para carregar a arca. Mas ainda alguém que parece alguém para justificar usar. Ainda aparece alguém por aí para justificar usar. Qual seria a conduta moral desse homem? A Bíblia diz, esse texto aqui diz, ó, Deus o matou por causa da sua irreverência. Amados, é pessoa, nós estamos cercados de gente que anda sem temor nenhum de Deus. E o tocar na arca faz parte do juízo. Porque ele vai tocar, ele não tem temor de Deus. Ele não tem padrão moral. A Bíblia diz que essa arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Aí quando vai para a casa de Obed-edom, Deus abençoa a casa do homem. Será por quê? Vamos comentar mais à frente aqui. Esse homem, ele sofreu o juízo de Deus. Mas o tocar na arca só foi consequência do seu padrão imoral, falta de temor de Deus que ele já vinha vivendo. Eu não tenho dúvida disso. Ah, pastor, está julgando? Se ele tivesse temor de Deus, sabendo todas as histórias dos filisteus, do povo que olhou para dentro da arca, ele não tocaria. Ele não tocaria. De jeito nenhum. Mas ele sofreu o juízo de Deus. Como temos um caso de um pastor que mandou um diácono beliscar uma criança em pleno culto. Em pleno culto. O pastor mandou beliscar, o diácono foi lá e beliscou a criança. E o Senhor o feriu de morte, ele morreu. E depois, Deus usou o profeta e disse, feri ele para não te ferir. Mas qual é a conduta de um homem que tem a coragem de beliscar uma criança dentro da igreja? Como que era a conduta desse homem? Juízo de Deus. Deus não erra. Deus não falha. Vem com a falta de temor, aprontando, até que Deus julga, juízo. Muita gente no hospital, doente, enfermo, em cima de uma cama, e outros morrem mesmo. Juízo. Deus não duela com o seu caráter. Ele traz juízo para o seu povo. E muitas das vezes é a morte. Como foi aqui desse homem, Uzá. Então, Deus o matou por causa da sua irreverência. Olha só o que Deus disse para Jó. Então ninguém tem autonomia para justificar Uzá. Não, ele sofreu o juízo de Deus. Se ele tivesse temor de Deus, ele não colocaria a mão na arca. Não. Ah, mas foi boa intenção. Dizem que o inferno está cheio de boa intenção. Jó capítulo 40, versículo 8. Olha o que Deus disse para Jó, porque Jó se achava justo. Quando Deus vai provando, vai mostrando, vai conversando com ele a partir do capítulo 38, e depois ele diz, eu me abomino no pó e na cinza. Ele reconhece que é pecador. Olha o que Deus disse para Jó. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Aqui uma interrogação. Jó 40, versículo 8. Deus conversando com Jó. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Quem é o barro para justificar, usar e condenar a Deus? Juízo. E muitas das vezes o juízo é a morte. E foi o caso de Uzá. O juízo de Deus que veio sobre ele foi a morte. Amados, qual seria a Arca da Aliança hoje, no meu ponto de vista? O que eu penso? Aí você pode pensar o que você quiser. Mas o que eu penso? O que representa a glória de Deus hoje, que é carregada pelos homens? Que é carregado pelos homens? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ele representa a glória de Deus e nós temos a oportunidade dada por Deus de carregar esse fogo que purifica, que santifica, mas também consome, que mata. Então,
Pastor, o senhor está querendo terrorizar? Não. Ele mata. Ele cumpre o juízo de Deus. Tem muita gente brincando de Espírito Santo, pulando, virando cambalhota, se entortando, querendo mostrar que está cheio de Deus. Como que vamos saber se você está cheio de Deus? Vou dizer aqui mais embaixo. Mais embaixo eu vou ler um texto que vai mostrar se você está cheio de Deus, se nós estamos cheios de Deus. Olha só, o que eu estou falando aqui é muito sério. Atos 5. Por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, ficando com parte do dinheiro na venda do terreno? O terreno não era seu antes de você vendê-lo? E depois que você vendeu, não tinha liberdade de fazê-lo o que quisesse com o dinheiro? Por que decidiu fazer isso? Você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. Meus irmãos, tem muitos homens mentindo, dizendo: o Espírito de Deus está me revelando. Mentindo para pedir dinheiro, usando a sedução das emoções humanas, a liberação da morfina, da alegria, dizendo que Deus está revelando isso, está revelando aquilo, e de vez em quando Deus entra em juízo com um e com outro, porque estão brincando com a labareda. Ele está em nós para nos purificar, nos santificar, mas também consumir. Então Ananias e Safira vai morrer. Vai morrer porque quiseram enganar o Espírito Santo de Deus. Deram ouvido a Satanás. Ah, pastor, aí eu volto lá no caso de Uzá. Essa conduta deles já vinham mentirosos, mentindo. Quantos crentes mentirosos, Deus está me revelando, o Espírito de Deus está me revelando. Cuidado, cuidado que esse fogo vai te queimar. Deus não está revelando nada. Tem até a mensagem nossa aí no nosso canal no YouTube, o profeta, lá no profeta Jeremias 23, sonhei. Cuidado. Muitos loucos, com a mente derretida, porque brincaram com a arca da aliança, com o Espírito de Deus. Amados, 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Nessa frase, não apagueis o Espírito, o apóstolo, ele aplica um termo grego, que significa extinguir, apagar. Aí comunica a ideia de sufocar, suprimir ou abafar, porque é um fogo. Glória a Deus. É um fogo que nos purifica, que nos santifica. Tem um jeito de você mostrar, de eu mostrar que estamos cheios do Espírito de Deus. Na verdade, não precisamos mostrar. Os outros veem nós. Vou falar mais aqui embaixo. Como estamos carregando o Espírito Santo de Deus? Com temor e reverência? Ou de qualquer jeito? Como estamos carregando a presença de Deus? Estamos carregando como usar? Como uma coisa qualquer? É bom nós refletirmos nisto. No mesmo texto que diz, não apagueis o Espírito, outra versão, não extinguais o Espírito, no versículo 20 diz assim, não desprezeis as profecias. Temos feito o que Deus mandou? Temos atendido a voz do Senhor através do seu Espírito? A sua voz mansa e suave, delicada. Além de fazermos o que Deus mandou, tem que ser como Ele mandou. Você manda uma pessoa fazer um negócio para você, ele diz assim, eu vou fazer do meu jeito. Misericórdia. Era o rei Saul. Vai lá, Saul, mata todo mundo.
Saul, eu obedeci. Ele fala ao profeta Samuel, eu obedeci, eu fiz o que o Senhor mandou. Então que rugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Ah, isso aí foi o povo. São líderes que estão dando ouvido à voz do povo, mas não estão dando crédito à voz de Deus. Estão atrás de fama, sucesso, seguidores, que isso é uma bolha. São como a onda do mar. Dão ouvido à voz dos homens, que o nosso cérebro trabalha para nos dar satisfação e prazer. O negócio é a satisfação do povo, o povo está satisfeito. As leis, os preceitos, os mandamentos do Senhor, que são muros, cercas, cadeados para nos proteger, se dane. O que importa é encher a igreja, o povo está satisfeito. Você está extinguindo, está apagando o Espírito. Em muitas igrejas, ele já não está mais. Porque não tem lugar na vida do homem. Ele foi abafado, extinguido, apagado. E a coisa está indo de mal a pior. O mundanismo entrou, operações do erro, o espírito do engano, o espírito da mentira. Enfim, homens avarentos, amantes de si mesmo. Porque extinguiram, apagaram o Espírito. São os ensinamentos que foram dados pelos apóstolos que eles dizem, isso é para aquela época, não é para nós. Apagaram o Espírito, deixaram lá no passado as orientações dadas para nós pelo Espírito de Deus. Deixaram no passado, extinguiram, apagaram o Espírito. Davi errou e pagou um preço alto. Por isso aqui, versículo 20. Não desprezeis as profecias. Temos que atender a voz do Senhor e do jeito que Ele mandou fazer. Não é do nosso jeito. Não é para agradar o homem. O Senhor disse em profecia, aquilo que agrada o homem não me agrada. O homem, a ordem para o homem é, não segue teu coração porque ele é enganoso e perverso. Quer me seguir? Negue-se, pois, a si mesmo. Caminho estreito, porta apertada. Multidão vai pela porta larga. E lá está o espírito do erro, o espírito do engano, menos o Espírito Santo. Acho que é mostrar que eles estão cheios do Espírito, pula assim, torta. A operação do Espírito aí, vão pagar um preço alto, porque estão brincando com fogo, e o fogo queima. Estão mentindo em nome do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está me revelando. Mentira. Está me mostrando. Mentira. Você não tem ele, você apagou, você extinguiu. A mensagem que eu trago é arrependei-vos e convertei-vos, caso esteja nessa situação. Esteja fazendo, dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas do seu jeito. Não vai. Não vai. A carroça vai tropeçar. Não carrega a glória de Deus em bois, em carroça. Enfim, versículo 11 e 12, a arca é levada à casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom é abençoada. Por que a casa de Abinadab, a Bíblia não tem relatos que foi abençoada, e a casa de Obed-edom é abençoada? Por quê? Certamente ele não deixou a arca empoeirada, ele cuidou. Não estou dizendo que ele encostou a mão, mas ele teve zelo, certamente fazia sacrifícios, orava a Deus. Alguma coisa ele fez que agradou o Senhor, porque na casa de Abinadab, a Bíblia não relata bênção nenhuma. Agora você quer mostrar, se nós quisermos mostrar que estamos cheios do Espírito de Deus, e quando nós estamos, a nossa casa também é abençoada, dizendo a nossa casa física também, a nossa casa espiritual, que é a nossa mente. Olha,
que o homem que carrega, guarda a arca do Senhor com zelo, com temor, com santificação, olha o que acontece. Mas o que o Espírito produz, olha só, aos Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. É o fruto do Espírito. O crente que está cheio do Espírito, ele produz isso aqui. Amor. O Espírito produz amor em nós. Alegria. Paz. O crente atribulado, dizendo que está cheio de Deus, está nada. O Espírito Santo, ele produz paz. Até mesmo no vale. O Espírito Santo produz paz. Paciência. Amabilidade. Bondade. É um homem bom. É um homem fiel. A fidelidade é notada. Compra, paga. Pega emprestado, devolve. Entrega o que é do Senhor. O Espírito Santo produz isso. O Espírito Santo não produz pula-pula, oba-oba. Quando que Jesus anulou todas esses tipos de adoração, com danças, pula-pula, oba-oba? Virá a hora, e a hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar em espírito é sem manifestação da carne. Sem carnalidade, sem meninice. Que o apóstolo Paulo já falava nisso. Essas meninices. Essas línguas estranhas em nome do Espírito de Deus. Tem um preço a ser pago. Espírito Santo. Quer dizer, separado. Mas aí a pessoa vai extinguindo, vai apagando, vai abafando, vai suprimindo. Até sofrer o juízo. Até ficar sem Ele. Ficar sem Deus. Sem o Espírito de Deus. Enfim. Então contaram a Davi que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada por causa da arca. Eita maravilha. O que esse homem fez? Não sei. Deve ter estudado lá os procedimentos para com a arca. E alguma coisa ele fez que agradou o Senhor. E o Senhor abençoou a sua casa. Então eles vão agora. Davi vai voltar para buscar a arca na casa de Obed-edom. E eles vão. O povo vai se reunir de novo para buscar a arca. E agora todo um cuidado. Olha só. A cada 6 passos se refere a mais ou menos 6 metros. Um passo bem esticado equivale a 1 metro. Então, aí um passo curto, talvez aí uns 4,5 metros, 5. Eles sacrificavam um animal. Sacrificavam um boi e um novilho gordo. E olha só o que diz lá na lei. Quando sacrificar de sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrifício da vossa vontade, no mesmo dia comerás, não deixarás ficar até amanhã. Eu sou o Senhor, pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então sacrificava o boi ao Senhor e vão embora, vão levando a arca, caminhando para Jerusalém. Andando para Jerusalém, levando a glória de Deus. E Davi ia com éfode de sacerdote, um colete sacerdotal, e vão cantando, vão tocando instrumentos, vários instrumentos, gritos de alegria, trombetas, muita festa. Eles estão levando a arca para Jerusalém. E aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava da janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. E Davi trouxe a arca e colocou numa tenda que ele havia improvisado para a arca. E ofereceu sacrifício de comunhão, holocaustos, sacrifícios pacíficos de comunhão. E ele abençoou o povo em nome do Senhor. Abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Deu pão, bolos de tâmares. Um bolo de uva, passes. E a cada homem e a cada mulher israelita, então, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Vamos embora. Todo mundo alegre, todo mundo satisfeito. Comeram da mesa do rei.
comeram coisa chique, coisa fina, vão para nossas casas alegres, felizes da vida, a glória de Deus voltou para Israel, e vão embora. Aí nós fechamos esse assunto, Davi voltando para a sua casa. A Bíblia diz que ele volta assim, ó. Ele vai voltando para a sua casa com a intenção de abençoar a sua casa. Amados, e no meu entendimento, essa bênção que Davi levaria para a sua casa, que ele está cheio de Deus, e abençoarei, diz que tu abençoarei. É claro que Deus falou isso para Abraão, mas eu creio que está valendo aqui, Davi vai abençoar a sua casa. E Deus vai abençoar, com certeza. E uma dessas bênçãos seria frutificar o ventre de Mical, que até ali não tinha dado filhos a Davi. Mas Mical está olhando Davi na janela, e desprezou no seu coração. Não sei o que ela pensou. Talvez ela pensou, é um qualquer, se igualando aos servos, é um qualquer, desprezou. A Bíblia diz que ela desprezou, como se ele fosse uma pessoa qualquer. Davi está indo para abençoar a sua casa. E Mical vai dizer assim, ó: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e dos seus servos, como um homem vulgar. E ela ainda vai repreendê-lo. E aqui traz uma lição para muitas mulheres. Mical era para estar lá ao lado do seu marido. Tem muitas mulheres assim. Eu gravei até uma mensagem há pouco tempo. A mulher da janela. Ela fica observando o marido da janela. A Bíblia diz que a mulher é disjuntora. Disjuntora é estar junto. Quer dizer, estar junto. Tirada da costela do homem para estar junto com ele, companheira. Mas ela está olhando o marido da janela, em vez de estar lá, junto. Tem muitas mulheres assim. Fica observando o seu marido da janela. O camarada sai, ela não sai com ele. Talvez porque ele não tem um carro, ele não tem uma roupa de grife para atender o orgulho dela, então ela não sai com ele. Fica olhando, despreza. Despreza porque ele não tem o que ela quer. Fica olhando ele da janela. Quando ele chega, coitado, ó, escuta um montão de conversa fiada. Outra despreza tanto o marido que quando ele chega, ela vai para a janela. Ela vai para a janela da costura, ela vai para a janela da fofoca pelas redes sociais. Ela vai para a janela de inventar, de lavar roupa de noite, só para poder não servir o marido. É a mulher tola que a Bíblia diz que destrói. O sexo no casamento não se negocia. É uma obrigação de ambos satisfazer um outro. A tola da janela, ela é cheia de vontade. Hoje eu não estou com vontade. Vou para a janela. Janela significa distração. Estamos lá naquela passagem do apóstolo Paulo, aquele jovem da janela, distraído, que traz uma lição para nossas irmãs. Caso você esteja nessa situação da janela, jovens que vão casar, fica na janela não. Anda com seu marido, esteja ao lado dele, para o que der e vier. Ainda que ele não atenda o seu orgulho, esteja do lado dele. Orgulho, a gente diz, engole o teu orgulho. Mas eu não gosto. Aprende a gostar. Conversa fiada é essa que não gosto. Mulher que casa e não gosta, diz que não gosta de fazer sexo. Sexo para o homem, eu sou homem, eu sei, é uma necessidade fisiológica, como comer arroz e feijão. Fica na janela, olhando o marido. E quando o camarada chega em casa, ainda
Escuta um montão de conversa fiada. Enfim, Mical estava na janela. E Davi vai dar uma repreensão nela. Deus me escolheu no lugar do seu pai. Deus me escolheu. Me escolheu no lugar de seu pai ou de qualquer outra família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre o povo de Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais. Você está me achando baixo? Então perante o Senhor vou descer mais ainda. Humilharei aos meus próprios e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por esses escravos que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Minhas irmãs, tem muitas mulheres perdendo a bênção por causa da janela. Se você estiver nessa situação, engole o orgulho e sai da janela. Não dê ouvido à festilidade da sua mente. Eu gosto muito de falar sobre Naamã. Ele ia pensando, eu vou chegar lá, o profeta vai me atender, vai clamar ao seu Deus e vai me curar. Ninguém tem que atender o seu orgulho. Ninguém tem que atender o meu orgulho. Quando ele chega lá, ele diz que ele ia pensando isso. E o profeta disse, eu vou receber ele, vou mostrar para ele que tem Deus em Israel. Mas Deus, vendo o orgulho, Deus muda os planos na cabeça do profeta e diz, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão. Aí ele vai dizer, eu vinha pensando que ia ser assim, assim. Por acaso não há rios melhores? Eu tenho que mergulhar nesse rio sujo? Aí o profeta disse, o moço dele disse, e se o profeta te pedisse uma coisa difícil? Tem muitas mulheres se separando do seu marido por causa do orgulho. Porque por mais que ele se esforce, ele não consegue atender o orgulho dela. Desce. Desce onde você tiver que descer e salva teu casamento. Sai da janela, passe a andar com seu marido, onde quer que ele vá. Ah, mas ele não gosta de sair comigo. Isso é você que fala. Mulher tem isso, né? Ela acha que o marido não gosta, ela vai, sai com ele. Ele gosta sim. Ele gosta sim. Só que esses negócios de romance, isso está mais na cabeça das mulheres, não do homem. O homem gosta de sair com a sua esposa, estar com ela ao seu lado. Mas sai da janela da distração. Essa janela que o inimigo colocou para te destruir, para destruir o teu casamento. Amados, que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos observar as aplicações que foram feitas nessa exposição. E até a próxima, se Deus quiser. Estamos aqui no mato, como você pode ver, já está escurecendo. São 17 horas e 36 minutos. Até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.